Oi, eu sou a Belos e hoje a gente vai falar sobre suicídio. Para quem não sabe, em setembro ocorre o Setembro Amarelo, que é o mês de campanha de combate e prevenção ao suicídio. E eu quero começar esse vídeo dando um recado muito importante, que é falando sobre o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Eles possuem site onde você pode conversar por chat ou e-mail, possui o número 188, onde você pode ligar para procurar informação e para alguma emergência, e também vocês podem entrar no próprio site para verificar se eles possuem uma sede na sua cidade ou numa cidade perto de você, porque em alguns lugares do Brasil estava previsto para eles terminarem de se expandir para todo o Brasil esse ano. Então verifiquem que se tem na sua cidade, porque se Deus quiser tem. E eles trabalham não apenas em emergências, com pessoas que estão tendo pensamentos suicidas, mas eles fazem todo um trabalho de apoio emocional e valorização da vida nos seus pontos de atendimento. Então é bem legal, vocês podem clicar no link aqui embaixo para acessar o site, conhecer um pouco mais do trabalho deles, que é feito inteiramente por voluntário e por chat e por e-mail totalmente anônimo. Então vocês podem ficar tranquilos se caso vocês tenham algum problema em entrar em contato com alguém para procurar ajuda sobre isso. E eu tive muito problema em pensar sobre como fazer esse vídeo, porque suicídio é um tópico sensível, e é um tópico sensível para mim também. Eu conheço pessoas e amigos de pessoas que se mataram, do mesmo jeito que eu acho que muita gente conhece pelo menos alguém ou alguém próximo de alguém que cometeu suicídio, e nunca é algo fácil de se falar. A gente sempre vê as pessoas falando mais e cobrando mais quando tem a morte e o suicídio de alguém famoso, que é uma coisa que a gente está tendo cada vez mais. Então, se o número de famosos que se matam e a gente tem consciência que aumenta, o número de pessoas desconhecidas também aumenta, vocês podem ter certeza. Tanto que de 2000 para 2016, a taxa de suicídio no Brasil aumentou em 73%. É muita coisa. Ele tinha uma taxa de 6.780 e aumentou para 11.736, que é um aumento gigante. E o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo, tendo mais de 800 mil suicídios por ano. E a quarta maior causa de morte também no Brasil, perdendo apenas para acidentes de trânsito. E fica ainda mais trágico quando a gente pensa que a maior parte das pessoas que tentam suicídio e conseguem são jovens de 15 a 29 anos. Então, tem uma vida inteira pela frente. Quando eu estava conversando com a Marina sobre como fazer esse vídeo, sobre o que falar, porque eu não queria falar sobre má representação de suicídio na mídia, nos livros. Primeiro, até porque não é uma coisa que eu acabe lendo muito ou assistindo, e mesmo boas representações, porque eu tenho meus problemas, então eu prefiro me abster de ler essas coisas para não acabar se tornando um tópico ainda mais sensível para mim. Então eu decidi falar aqui um pouquinho sobre coisas que me ajudaram quando eu estava crescendo e que eu ainda estou aqui. E basicamente eu lembro quando, na minha fase de adolescente, já um pouquinho mais pro final da minha adolescência, mas foi o auge da música emo. E muitas pessoas fazem piada e brincam, e nós mesmos, a gente brinca muito, tira onda, ri. Mas o fato é que nessa época, as bandas que falavam sobre suicídio, sobre esses tópicos mais sensíveis, estavam populares. Não que hoje não exista banda que fale sobre isso, existe muitas bandas que são boas, mas elas não estão tão na mídia quanto costumavam estar. E eu lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, acho que até menos, acho 13 anos por aí, saiu o clipe de Hold On do Good Charlotte, que fala sobre seguir em frente e continuar vivendo. E o clipe é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês não conheçam a música, não conheçam o clipe, que é um clipe que fala justamente sobre a pessoa conseguir resistir e segurar firme para continuar vivendo. E durante o clipe tem depoimentos de pessoas que tentaram suicídio, pessoas que perderam alguém próximo. Nossa,
Fico querendo chorar só de lembrar. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse clipe, eu me acabei de chorar, me acabei mesmo, porque eu tava numa situação muito difícil. E essas músicas, tanto do Good Charlotte como Adam Song, que foi do Blink, caso você não conheça também, vou deixar aqui, que eles fizeram essa música para um fã deles que se matou. E tem também bandas como Green Day, que sempre falou ativamente sobre suicídio, sobre prevenção. Então era algo que quando estava crescendo, estava sempre presente em todas as bandas que eu escutava, em todos os artistas que eu vi em entrevista falando sobre Nirvana. O Kurt Cobain falava muito sobre isso, né? O Chester, que também se matou, falava muito sobre isso. E são coisas que ajudaram muita gente. E por causa de bandas como essas, muita gente ainda está aqui para contar história, para lutar para ajudar outras pessoas. E é uma pena que algumas dessas pessoas não estejam mais. Porque as pessoas pensam, tem a ideia errada de que depressão, suicídio, algo passageiro. Você vai ter aquilo no momento e depois o seu tratamento vai ficar bem. Mas isso não é verdade, acho que não tenho esse dado aqui, eu devia até ter procurado, mas a maioria das pessoas, 90%, 95% das pessoas sempre vão ser depressivas. E se chega no ponto de ter pensamento de suicídio, mesmo que elas saiam desse ponto, elas podem voltar. Então é algo que tem que ser realmente constante. E acaba sendo um problema quando a mídia que a gente consome acaba mostrando um suicídio de uma forma romantizada. Não importa que não seja a intenção da mídia em si, tá certo, gente? Porque é algo que, para quem tá passando por alguma coisa, não importa se teve intenção de romantizar ou se não teve intenção de romantizar, se teve intenção de conscientizar ou não teve. A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda que suicídios sejam divulgados. Claro que quando são pessoas famosas isso acaba sendo meio impossível, mas suicídios de pessoas comuns não devem ser divulgados e não muito menos os detalhes de como essa pessoa se matou, porque a tendência é que aconteça o efeito Verta, que, como eu falei no vídeo de sofrimento do jovem Verta, é um efeito que quando um suicídio é altamente divulgado, começa a acontecer um suicídio em série, várias pessoas se matando da mesma forma como do suicídio que foi divulgado. E a gente viu isso com os 13 porquês, com o suicídio da Hannah, teve muitas notícias de pessoas que estavam se matando, seguindo o mesmo processo da Hannah, e o suicídio, a forma como a Hannah morreu, e eu não vou falar aqui como, não era o mais popular, por assim dizer. É muito estranho falar uma coisa assim, mas não era um tipo de morte que as pessoas procuravam, porque pode ser mais lento e doloroso e tudo mais, mas depois do suicídio da Hannah nos 13 porquês, esse tipo de suicídio aumentou drasticamente, inclusive entre meninas de 15 e 29 anos, nessa faixa etária, e de meninos também. E são coisas que é por isso que não é recomendado, por isso que muita gente ficou contra, embora algumas outras pessoas vejam o lado positivo, o motivo da série existir e tudo mais. Ainda mais porque quando a gente pensa em suicídio, hoje há suicídio na mídia. Na minha cabeça e na cabeça das minhas amigas com quem eu falei, a primeira coisa que vem é as virgens suicidas, que é a romantização aí louca, porque as meninas eram lindas e aí mataram, ainda mais depois do filme. E os 13 porquês. E sem falar, né, no suicídio do Kurt Cobain, agora do Chester e por aí vai. E algo também muito presente na literatura, especialmente do século XIX. As pessoas tratavam suicídio nessa literatura como uma libertação, como a única solução que os personagens têm para ser livres, para serem felizes, é tirando a própria vida. Isso não é algo que ajuda ninguém e é algo que ainda é reproduzido, mesmo que de forma diferente, ainda é muito reproduzido pelas mídias que a gente consome e tem que ser algo combatido constantemente. É muito doloroso ver jovens, e sério, muito jovens,
Dia desses eu vi uma notícia de um jovem, acho que tinha 12 anos, 9 anos, que se matou depois de ter sofrido bullying por ter saído do armário sobre ser gay. Então, é algo muito difícil, é algo muito delicado, é algo que a gente precisa falar e procurar as formas de tentar ajudar e divulgar essas coisas, sabe? Realmente uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, e para isso o Setembro Amarelo existe, é conscientizar as pessoas e para combater esse mal. Mas não, a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Então, eu sei que a gente tende muito a ficar julgando as pessoas porque quando no dia a dia vocês não ignoram um amigo de vocês que estão passando por não sei o que e não sei o que mais lá, mas muitas vezes a pessoa realmente não percebe. Ninguém pode culpar ninguém por isso, ninguém pode fazer o outro se sentir culpado por isso, porque tem pessoas que eu mesmo conheço que eu sei que são suicidas, mas a maioria das pessoas jamais pensariam olhando para a pessoa. Então, é uma coisa que eu aprendi, que vocês deviam ter aprendido também com Robin Williams, com a morte de Robin Williams, que pessoas depressivas, pessoas suicidas, geralmente conseguem disfarçar muito bem o que estão sentindo. Se elas não quiserem, ninguém vai saber pelo que elas estão passando. Então, a gente tem que vigiar muito os discursos que a gente reproduz, porque acaba prejudicando mais do que ajuda. Então, se vocês querem fazer um trabalho de conscientização, prevenção, procurem direitinho, usem até o CVV ou façam pesquisa, que tem muita coisa na internet. Os psicólogos e psiquiatras falando sobre a melhor forma de debater e divulgar e fazer e tentar ajudar as pessoas, sabe, de uma forma geral, mesmo que você não saiba conscientemente que aquela pessoa possa ter ou não tendência. Então, são coisas que a gente precisa ter muito cuidado, ter muita sutileza, muita delicadeza, porque não é um tópico fácil, não é fácil para quem está por perto, não é fácil para quem está vivendo, não é fácil para quem está considerando, sabe? São coisas que vão aumentando e fogem do controle. Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Vou deixar o link aqui embaixo do CVV e também de reportagens que eu achei sobre essas taxas de suicídios aqui no Brasil e no mundo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.